Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Olha, alerta de chuva ligado. Se você está no Rio de Janeiro, se você está na Baixada Fluminense, muito cuidado, hein? Tá trabalhando? Não enrola na rua, não. Volta para casa. Se tudo der certo, se Deus quiser, vai chegar bem, porque a situação, já recebi aqui no telefone, alerta de chuva. Muito cuidado, você que está em várias regiões do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Além do alerta de chuva, a gente tem alerta de demissão. Você soube ontem, aqui no Dois Toques, fizemos um vídeo curto, Fernando Diniz não é mais treinador do Vasco. Juan Pablo Vojvoda também começa a sambar no Santos. A eliminação para o Novo Horizontino está pesando na decisão de manter o treinador para a temporada. Vojvoda não fez uma boa temporada no final do ano passado, mas chegou também quase no fim, né? Teve tempo ali só de tirar o Santos daquela zona desconfortável. Ficou a expectativa de que com um time reforçado ele conseguiria melhorar um pouco o rendimento da equipe santista. Isso não está acontecendo no Campeonato Brasileiro, não está acontecendo também no Campeonato Paulista. Santos passou em oitavo ali na Bacia das Almas e foi eliminado pelo Novo Horizontino, na cidade de Novo Horizonte, com um gol no finalzinho do Leonaldi. Santos é o único grande fora das semifinais do Campeonato Paulista, que teve como grande jogo da rodada Portuguesa e Corinthians. E aí, assim, com todo respeito ao Corinthians, a torcida do Corinthians, parabéns ao Corinthians, tá na semifinal porque mereceu. Mas o Campeonato Paulista perdeu uma super oportunidade de ter um charme a mais na sua semifinal com a presença da Portuguesa. Faltou muito pouco, o zagueiro deu mole na marcação, comeu mosca, não marcou o Vitinho, ficou lá catando cavaco, enfim, deu mole. A Portuguesa do Fábio Matias, treinada pelo Fábio Matias, esteve muito perto, até nas cobranças de pênalti, foi bem, foi até onde deu. O Hugo acabou pegando dois, o da Portuguesa pegou um só. Corinthians na semifinal, mas estava todo mundo torcendo para a Lusa, à exceção do torcedor do Corinthians, né? E falando de Campeonato Carioca, que já tem uma implicação, que é a demissão do Fernando Diniz, veio hoje, não a informação, tá? O desejo vascaíno de contar com Arthur Jorge. Pedrinho, na verdade, cedeu às redes sociais. Fernando Diniz se sentiu intimidado e surpreso com algumas situações dentro do Vasco nesse fim de semana, que culminaram com a sua demissão. A surpresa porque Diniz acreditava que teria pelo menos a chance de, no final de semana que vem, reverter a situação no Campeonato Brasileiro. Não teve essa oportunidade. Não terá a chance. E segundo, porque até semana passada, a situação entre Fernando Diniz e Pedrinho era de paciência, expectativa, apoio. Fernando Diniz estava respaldado pelo Pedrinho. Pedrinho não resistiu a pressão do torcedor, a pressão nas redes sociais, a pressão de influenciadores vascaínos e acabou demitindo o Fernando Diniz, como se isso fosse resolver todos os problemas do Vasco para a próxima temporada. Agora fica a questão, Fernando Diniz foi embora, quem assume? Porque desde que o Pedrinho assumiu, ele herdou o Álvaro Pacheco, né? Foi um desastre, o Pedrinho demitiu o Álvaro Pacheco, e aí Ramon Dias, Fábio Carilli, Rafael Paiva, efetivado pelo próprio Pedrinho, com a saída do Álvaro Pacheco, né? E o Fernando Diniz. Nenhum estilo conversa com o outro, já repararam? Não há um padrão na escolha vascaína. É o que tiver no mercado, o que tiver sobrando, o que for ao nosso alcance, o que for acessível, a gente leva. Com esse pensamento o Vasco não vai para frente, não vai fazer um bom campeonato, não vai fazer uma boa temporada. Muitos nomes começam a pipocar, nome do Cuca, Renato Gaúcho e Arthur Jorge. Sonho ou possibilidade? Bom, já digo para vocês, sonho. A multa do Arthur Jorge no futebol qatari é algo que o Vasco não vai pagar. É uma multa milionária. Sem contar o fator multa, o Al Rayyan não quer negociar o Arthur Jorge. E outra coisa, o Arthur Jorge não quer voltar para o Brasil nesse momento. Ainda mais para dirigir um time na situação do Vasco da Gama, né? Porque para dirigir um time de meio de tabela, ele fica no Al Rayyan. Chegou lá sem expectativas,
chegou lá tranquilo, disputou final, então já houve ali um ganho. O time do Arranhão é melhor que o time do Vasco. Ah, mas tem isso, tem o reforço e tal. Acho que o torcedor se iludiu muito, né? Se iludiu muito com alguns jogadores, que são jogadores de meia temporada. Não dá para se iludir dessa forma, precisa de comando. O Vasco pode ter um monte de craques no elenco, se não tiver comando, não vai a lugar nenhum. E aí? Arthur Jorge, eu digo para vocês, sonho, mas sonho total, nem coloco como possibilidade, mas as redes sociais já estão lá mandando mensagem no perfil do Arthur Jorge e tal, alguns até sonhando que, Arthur Jorge, o time do Vasco é semelhante ao do Botafogo em 24. Eu li essa atrocidade, eu li nas redes sociais. Enfim, pelo menos a rede social dá a liberdade de cada um escrever aquilo que quer, respeitando, obviamente, o outro, né? Não houve nenhum desrespeito, mas que é uma loucura, Imagina, esse time do Vasco aí, semelhante ao de 24 do Botafogo. Que loucura, que loucura. Enfim, Fluminense e Flamengo bem próximos de fazer a final do Campeonato Carioca. No Pará, o Remo, com gol de Patrick de Paula no último minuto. O Remo empatou faltando 1 minuto para o tempo regulamentar com o João Pedro. E virou com o Patrick de Paula já nos acréscimos com um belíssimo gol de fora da área. A final vai ser reparto. Paysandu e Remo fazem a final do Parazão. E no Paraná, hein, gente? No Paraná, nem Coxa nem Furacão. É Operário e Londrina que vão fazer a final do Campeonato Paranaense. E o Coxa e o Furacão colocaram força máxima. Léo Pelé deu mole, o Atlético perdeu em casa para o Londrina. Londrina e Operário de Ponta Grossa fazem a final. Em Minas Gerais, teve gol de ex-botafoguense também. Falei do Patrick de Paula no Remo. O Yarlen, que está emprestado para o América Mineiro, empatou. Galo e América 1-1 na Arena MRV. A decisão vai ser na Independência. E o Cruzeiro, que venceu por 2-1, está com o pé na final. Grenal também decidem o Campeonato Gaúcho. Pois é, Juventude reclamou, o gol do Grêmio foi realmente ilegal, mas agora já era, né? Grêmio e Internacional estão na final do campeonato. Eu fico por aqui, um beijo grande, até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol. Cuidado com o alerta, hein? Fique atento.